Oi, sou a Ali, faço astronomia na USP, seja bem-vindo a mais um vlog. Bom, gente, como vocês podem ver, o cenário deu uma mudada, porque eu mudei de casa junto com os meus pais, tá? Eu não sei se eu falei aqui, mas um tempo atrás eu tava olhando de ver pra morar sozinho. No final das contas, aconteceu dos meus pais mudarem de casa antes disso acontecer. E aí, pra vocês verem um pouquinho do meu quarto. Tem nada demais, gente, meu quarto novo. Precisa ainda pintar. Ali é o quarto do meu irmão, então tem que fechar aquela parede ali também. As minhas coisinhas aqui. A mesa que eu troquei, aquela mesa velha, né, que eu tinha. Troquei por essa outra mesa velha. Mas tá mais nova, né, menos riscada e tudo mais. Então, tem uma baguncinha aqui, as coisas já estão mais ou menos organizadas ali. Bem maior do que era antes, mas nada demais também. E aí parece que já tá super organizada as coisas. Bom, não tá. Aqui era pra ser tipo uma cozinha, porque enfim, aqui era pra ser uma casa. E aí aqui era pra ser a cozinha da casa. Então tem várias coisinhas aqui, né? E olha aqui a bagunça da mudança, na verdade. Mas enfim, isso aqui tem que organizar depois quando colocar as prateleiras e tudo mais, que ainda não estão aqui. Comentei com vocês no vlog passado, né, que eu estava de mudança. E, enfim, várias coisas aconteceram, eu não consegui ali gravar nada pra vocês. Também nem consegui estudar direito, gente, porque tava de mudança. Então, assim, a gente mudou na quarta-feira da semana passada. Terça-feira a gente já tinha vindo aqui limpar, então tava tudo um caos na minha rotina. Ela já tava um caos, e aí com a mudança ficou mais ainda. E mudança pra mim é muito ruim de lidar, gente. Eu não sei lidar com mudanças, tipo, no geral, assim. Quando todas as coisas mudam, quando as coisas começam a mudar na minha vida, eu tenho uma certa dificuldade de deixar as coisas irem, né, e, tipo, encerrar ciclos. Eu tenho um pouco de dificuldade nisso. Geralmente eu postergo um pouquinho, e aí quando eu sinto que realmente não dá mais, aí sim, tipo, eu falo, ok, tem que encerrar isso daqui. Então, enfim, e mudança de casa é uma coisa muito complicada porque eu preciso me acostumar. E tanto é que eu fui conseguir dormir direito ontem, sabe? E ainda assim eu acordei super cedo porque eu não dormi direito, então eu demoro um tempinho pra me acostumar. Mas, problemas que aquilo, não são tão problemas, que vão se resolver com o tempo. E, enfim, não sei se eu vou conseguir postar as coisas, porque tá tudo uma loucura, ainda tem partes da mudança pra fazer, né, vocês viram, tem aquilo ali pra organizar. Eu tenho EUF ou UF nessa semana, então quarta-feira agora eu tenho essa prova pra fazer. E como eu falei pra vocês, é mais de teste, não é sério, só que ainda assim eu tenho que estudar para as coisas de mecânica quântica, então esse vlog vai ser basicamente isso. Estudando para mecânica quântica, que eu preciso fazer essas coisas para essa semana. Na quarta-feira, depois do EUF ou EUF, enfim, depende, o pessoal chama de vários jeitos, eu prefiro EUF. Mas quando eu fizer, eu venho aqui comentar pra vocês o que eu achei, como é que era a prova, tudo mais. Se puder trazer pra casa, eu mostro pra vocês também. Mas assim, tem na internet, tá? Mas eu sei que vocês gostam e vocês têm preguiça de procurar, então eu mostro pra vocês. Mas é isso, vou dormir, amanhã tem vôlei, vou tentar estudar também. Tem a lista 2 pra terminar, que eu ainda não terminei, eu tô postergando. Gente, demorou 1 hora pra me entender um negocinho assim da lista 2 que, tipo, não sei porque eu não estava entendendo, sabe? Eu percebo que eu realmente estava muito fora de foco por conta de todas essas coisas mudando. E aí, quando já tava mais estável, assim, a mudança, né? Eu já tinha o quarto, as coisas já estavam mais ou menos organizadas, eu já tava me sentindo mais confortável. Eu consegui entender o negócio assim, no 2, sabe? Então, é ridículo. Eu poderia ter tentado terminar hoje, mas aconteceu umas coisas que eu não consegui estudar, né? Eu fiquei meio, tipo, pra baixo mesmo hoje, e eu não consegui estudar nada. Fui pras aulas, tudo mais certinho, mas eu não consegui estudar muito, só na parte da manhã que eu resolvi um monte de coisa que eu tive que resolver também. Então, enfim, por enquanto agora eu vou dormir, aí amanhã eu tento fazer as coisas, porque eu vou ter bastante tempo até, né? Porque entre o vôlei e a minha aula da noite, tem muito tempo. Mas é isso, gente. Trago novidades amanhã. Sai com um monte de barulho de fundo, porque, né, tem cachorro latindo, tem minha família também, enfim. Mas vim aqui pra falar com vocês sobre a prova de ontem, né, sobre o EUF, ou EUF, que o pessoal chama, que seria o Exame Unificado de Física, tá, para pós-graduação em Física, que também é usado para astronomia, né. Geralmente a maioria das instituições que tem pós-graduação em Física e Astronomia, elas usam a nota como parte do processo seletivo para você entrar no mestrado. E aí, como eu já expliquei nos vlogs anteriores, né, eu tô fazendo ele para conseguir fazer o meu mestrado. Eu fiz a primeira vez ontem, foi a minha primeira vez fazendo essa prova, eu nunca nem tinha aberto uma prova antiga, eu não estudei, não deu tempo de estudar, eu tô muito atolado de coisas com mecânica quântica já na graduação, então
Eu não foquei em estudar e tá tudo bem, que era só pra me ver como é que seria o nível da prova, como seriam os tipos de alternativa, o tipo de questões, se elas são muito longas, se elas são curtas, como seria no geral, né, a prova. Não vou conseguir mostrar pra vocês, mas as provas antigas, elas ficam também no site do EUF, então é só digitar EUF, Exame Unificado de Física, que aparece. E aí vai ter as provas antigas lá em algum lugar. Se eu não me engano, também no site do iFísica tem também. Dá pra vocês verem as provas antigas. Mas vamos para as minhas considerações, né? A primeira vez fazendo essa prova sem ter estudado. Gente, foram 5 anos de faculdade pra eu olhar pra aquela prova e falar: meu Deus, eu sou um inútil. Eu não sei fazer nada. Juro pra vocês. Tinha uma questão, assim, nem todas elas. Assim, as questões, elas são de vários assuntos da física, né? Eu não vou lembrar direito os tópicos, mas eu sei que tem mecânica quântica e física moderna, relatividade, mecânica clássica, termodinâmica e mecânica estatística. Acho que era mais ou menos isso. Umas 5, 6 tópicos, né? A física que cai no UF é dividido mais ou menos nesses tópicos. E tem várias questões delas. O que eu achei muito legal da prova é que as questões vêm organizadas. Então, você tem um bloco de mecânica clássica, você tem um bloco de mecânica quântica, você tem um bloco de termodinâmica, você tem um bloco de física moderna. Então, as coisas vão ali, não são tão misturadas, o que eu acho muito bom. Tem uma lista de formulário extensa, o que também eu achei muito bom, porque eu sou horrível em decorar fórmulas. Mas pelo que eu vi, fórmulas bobas, né, que são aquelas fórmulas que tem poucas coisas, precisa decorar. Por exemplo, eles não vão te dar a lei de Newton, sabe? Tipo, eles não vão te dar isso porque é uma fórmula que usa muito, então a gente acaba decorando. Outras formulazinhas também que eu vi que eu precisei na hora, que eu não lembrei direito, inclusive, não tinha lá, então que eu preciso relembrar delas, eu sei que eu vou precisar lembrar delas, mas fórmulas mais complicadas, por exemplo, a equação de Schrödinger, na mecânica quântica você não precisa decorar, tem ela lá. Tem alguns resultados importantes também, o que eu achei muito bom. Então, assim, tem na física e na matemática umas equações que são chamadas de transcendentais. Não sei, talvez eu coloque aqui uma fotinho dela para vocês verem como é que é a carinha dela. Mas é umas equações aí e tudo mais que você precisa, os resultados são tabelados. E eles dão, né, os resultados que vai precisar, então eu achei isso muito bom também. Então, assim, em questões de... Isso já me deixa mais aliviado porque eu sou horrível para decorar essas fórmulas. Eu confundo muito as coisas, eu sempre esqueço o que está multiplicando, o que está dividindo, onde é uma coisa, onde é outra, eu sempre esqueço. Então, isso já me alivia de eu não precisar decorar milhares de fórmulas, né? Porque é muitos assuntos, é muita coisa, é uma graduação inteira que você precisa lembrar para poder fazer a prova. E aí, ok, as questões, como é que foram? Tem questões de todos os jeitos ali, tem umas questões que são só interpretativas, que são muito poucas elas, tá? Acho que foram umas 3 ou 4 questões que era ler um texto, que não era bem o texto, era ler algumas afirmações e dizer se elas são verdadeiras ou falsas. E aí, obviamente, a parte conceitual da física, né, ali, então, tinha uma perguntando sobre questões de evento na relatividade geral, né, então, um evento A, um evento B, evento C, evento D, e aí tinha os parâmetros lá, então, tinha, por exemplo, a distância e o tempo, que aconteceram esses eventos, e quais desses eventos eles violavam o princípio de casualidade, né? Então, o que, sei lá, de repente viria depois, o que não poderia acontecer, tipo, o evento A e o evento B podem acontecer simultaneamente, em seguida uma da outra, ou não podem, entendeu? Então, esse tipo de coisa, assim. Que é a questão de causa e efeito, né? Que, enfim, se você não tomar cuidado na relatividade, você acaba, tipo, sei lá, fazendo com que uma mensagem chegue antes dela ter sido enviada. E isso quebra o princípio de casualidade, né? Então, causalidade, se eu não me engano é isso. Então, tinha questões assim que eu achei muito bom, que você precisa só da teoria. Nesse tipo de questões eu acho mais de boa de conseguir fazer as coisas. E aí o resto era conta. Eu não fiz nenhuma conta, tá? Eu realmente fui para ver a prova. Eu não me preocupei em fazer conta, eu não me preocupei em realmente tentar resolver as questões ali. Teve uma ou duas que eu olhei e falei, eu sei fazer isso. E aí eu tentei, porque assim, são 4 horas de prova para 40 questões. Eu ia sair muito cedo. E eu não queria sair tão cedo também da prova, né? Porque eu ia ficar com vergonha de tipo, deu 2 horas de prova, que é quando você pode sair, e eu já indo lá entregar um negócio na frente de um auditório cheio de gente. Eu não queria fazer isso. Besteira, porque, né, ninguém tem nada com a minha vida. Mas eu não queria fazer isso. E, enfim, eu queria passar por todas as questões com calma. E aí, algumas questões eu me dei o luxo de, tipo, como eu não tava fazendo sério mesmo, eu me dei o luxo de ir lá e pensar um pouquinho, ver se eu conseguia resolver. Teve umas que eu li também.
um pouco mais, tipo, mesmo que eu não sabia como resolver, eu tava tentando entender ali o que a questão tava pedindo, essas coisas assim. Então eu demorei bastante em algumas questões porque eu quis mesmo, sabe? Pra tentar entender qual era o assunto que tava ali, essas coisas. E pra entender mesmo que a prova, como que ela cobra as coisas. Mas eu não fiz nada sério, sabe? Eu não fiz nenhuma conta séria ali. Primeiro que eu também não lembrei de muita coisa, gente. De verdade. Pra mim, física, eu saí meio com uma crisezinha assim de tipo, caraca, será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida? Porque é muita. Eu não sei. Não fiquem com medo e não fiquem achando que vai ser assim com vocês também, não, tá? Pelo amor de Deus. É uma impressão minha de uma pessoa que é ruim em física, eu admito, eu sou muito ruim em física. Matemática também eu não sou muito bom assim. Eu acho que se fosse pra mim seguir minhas facilidades, eu teria ido pra um curso de biológicas ou pra um curso de humanas, sabe? Alguma coisa na área de comunicação. Então, é onde eu vejo que eu tenho mais facilidade, né? Onde eu tenho habilidades mais bem desenvolvidas. A questão de matemática, raciocínio lógico, raciocínio analítico, essas coisas, eu não tenho tão desenvolvido assim. Mas como eu escolhi astronomia, né? Foi parte da minha escolha de astronomia era para desenvolver essas coisas também. Então eu sei que eu vou ter mais dificuldade, que eu vou precisar estudar. Só ir na cara e na coragem não vai adiantar para mim, né? Que foi o que eu comprovei que realmente não vai adiantar. O tipo de alternativas das questões eu vi que não dá para chutar muito bem, porque sempre são cinco alternativas, né? Então vai até o E. E geralmente tem tipo duas parecidas, mas duas parecidas e uma terceira que não se parece com nem, que não tem tanto a ver quanto as outras, né? Então, por eliminação, na maioria das vezes você não consegue fazer direito. Eu fiz a maior parte das questões assim por eliminação, né? Então, geralmente o que eu fazia tem um 2 em todas as questões. Em todas as alternativas. Então esse 2 ele tem que estar na resposta. Ou tem o 2 em quase todas as alternativas, em 3 de 5. Então acho que esse 2 é para ter dentro da alternativa correta. Então assim, esse foi o meu raciocínio, gente. Para as questões que eu não sabia o que fazer, eu estava desse jeito, ou eu fazia análise dimensional. Então isso é uma dica até para quem for prestar Enem, para questão de física, provas de física, você pode fazer análise dimensional quando você está em dúvida entre duas questões. Às vezes isso ajuda, né? Ou quando você não sabe como fazer a questão também, como você não lembra da fórmula, você não lembra dos cálculos. A análise dimensional ela ajuda demais você a conseguir resolver essas questões. Então, algumas alternativas, por exemplo, no caso eu fiz a análise dimensional de uma questão, e aí no final só deu para eliminar uma alternativa, que eu já iria eliminar ela de qualquer jeito, porque estava nesse rolê de as outras questões ter, por exemplo, se eu não me engano, um fator lá que não tinha nessa questão, que não tinha nessa alternativa. Então tinha um fator gama em todas as alternativas, mas naquela alternativa não tinha esse fator gama. Aí eu falei, putz, eu acho que essa alternativa aqui não é ela, sabe? E aí que eu fui fazer a análise dimensional dela, tava errado. Era para dar 1 sobre segundo, né? Então, para dar frequência. Um parênteses aqui. Quando eu tô falando análise dimensional, para quem não sabe o que é quando você analisa as dimensões das coisas, né? Então, no sentido de você ver as unidades de medida daquela grandeza que você tá buscando, daquela grandeza que você tá chegando. Então, por exemplo, você tá chegando na velocidade, você quer a velocidade, você sabe que a velocidade ela é metros por segundo. Então, você tem que ver se sua resposta tá saindo em metros por segundo, tá? Ou se ela tá... Porque se tiver 1 quilogramas do nada no final, tá errada essa resposta. Tá? Porque quilogramas, metro por segundo, aí é outra coisa. Não é mais, você não está falando de velocidade, tá? Porque velocidade não tem 1 quilograma ali como unidade de medida, ok? Então a análise dimensional é isso, você fazer essa análise das dimensões, né, das unidades daquele resultado que você obteve. Então eu fiz uma questão desse jeito. E isso ajuda muito, tá, gente? Não só pra você ver se tá certo, se você conseguir eliminar as alternativas desse jeito, mas às vezes você não lembra uma fórmula e pela análise dimensional você consegue inferir mais ou menos o que você precisa fazer ali, né? Porque às vezes você tem que multiplicar uma coisa por outra. Então, uma vez eu fiz eu não lembrava como é que fazia a potência de alguma coisa. Então você sabe que a unidade de potência é watts. Então você sabe que watts é o quê? Joules por segundo. Então você consegue saber isso. E aí, se eu não me engano, não era exatamente potência que ele queria, se eu não me engano, era potência por área. Então você tem que dividir ainda por uma área. E aí você consegue deduzir mais ou menos o cálculo que você precisa fazer. Porque eu não lembrava se tinha que dividir, multiplicar, eu não estava lembrando. E aí, pelas unidades, você descobre, eu preciso dividir pela área para que apareça aqui 1 metro quadrado, sabe? Então, na resposta para ficar bonitinho. Então é desse jeito que você consegue fazer.
as coisas. Você meio que vai fazendo por uma engenharia reversa, assim, sabe? Você sabe que o resultado tem que ter essas unidades e você faz o caminho contrário com os números que você tem. E aí você vê o que você precisa fazer com esses números, né? Porque eles vão ter as unidades bonitinhas, então você precisa ver o que você faz com essas unidades para chegar na unidade da resposta. E aí pronto, você consegue meio que resolver a questão. Eu fiz isso em alguma prova, se eu não me engano foi uma prova inclusive de física quântica, né? Quando eu fiz. Fiz algumas questões por análise dimensionais. É muito difícil algumas questões, gente, é uma coisa complicada, mas é porque também eu não vi tudo. Tinha, por exemplo, mecânica quântica que eu tô fazendo agora e era um assunto que eu não cheguei ainda, então eu olhava pra aquilo e falava, meu Deus, o que é isso? Mas tudo bem, eu fui só pra ver mesmo a prova. Eu não tô acostumado mais a fazer prova de 4 horas. Tipo, tinha dado 2 horas, que é geralmente o limite das provas que a gente tem, e eu já tava morrendo de cansado. E além disso, eu dormi mal, né? Foi um dia que eu fiquei ansioso, não consegui dormir, então eu fui fazer a prova cansado. Quase cheguei atrasado também. E aí isso também me desestabilizou um pouco. Mas como não tava valendo, né? Eu consegui ficar tipo, não tá valendo mesmo, dane-se. E aí eu fiquei de boa de novo. Então no dia da prova eu tenho que tomar cuidado com essas coisas. E eu preciso criar uma estratégia também. Eu vi que eu preciso fazer prova antiga pra ter essa estratégia de essas questões você fazer consigo, vou fazer ela primeiro, né? Então, ter uma estratégia de, essa questão eu consigo fazer, mas eu vou trabalhar muito nela, então é muita conta chata, vou deixar pra depois. Essa eu consigo fazer e rápido, então vou fazer ela primeiro. Porque é isso, gente, prova também é estratégia. Prova você precisa saber quais são os seus pontos fracos. O meu ponto fraco é em tempo, que é o meu caso de verdade. Eu demoro muito pra fazer. Então, tipo, já tinha passado 2 horas de prova, eu ainda tava na questão 12, sabe? E não dá, são 4 horas de prova. Eu teria, se fosse valendo, eu teria chutado muita coisa. Muita coisa, porque não teria dado tempo. E aí essas coisas você tem que ficar de olho, né? Então, eu demoro muito. Tenho que pegar e criar prática de prova pra fazer mais rápido. Ou nesse tipo de questão, eu demoro mais, apesar de eu saber como fazer. Então eu vou deixar elas pro final, depois de resolver todas as coisas que eu tenho que resolver, todas as que eu sei, que eu não sei definitivamente, que eu não sei nada, ou eu chuto logo, ou eu deixo pra fazer no final também, e aí por último eu deixo essas questões que eu sei fazer, mas que elas vão demorar um pouquinho mais. Então é isso, é ter estratégia. Quando sair a minha nota, eu falo pra vocês, assim, né, vocês sabem, eu não tenho muitos segredos com vocês e tal, e como foi só pra teste também, acho que não tem nenhum problema eu falar pra vocês. A não ser que eu vá muito mal, aí eu vou, contar nada. Vou seguir desatrasando as coisas de mecânica quântica. A minha preocupação é essa semana e semana que vem. Então, provavelmente vocês vão ver ceninhas de eu estudando para essa matéria. O Story Vlog vai ficar por aqui mesmo, né? Por essa parte, as últimas ceninhas vai ser eu estudando, comentando com vocês. Então, basicamente, foi isso a minha semana. Eu não fiz muita coisa. Ainda tô arrumando as coisas da mudança, né? Tem uma coisinha ou outra pra arrumar. Estou me habituando a pegar ônibus num outro lugar, apesar de eu não ter mudado de bairro. Ainda assim, eu troquei de ponto de ônibus, então tô vendo se mudou muita coisa ou não. Tô me acostumando também aqui no meu quarto novo. Que nem eu falei pra vocês, mudança pra mim é horrível. E aí tem essas provas, tem um monte de coisa pra resolver. Gente, é aquilo, né, que vocês já sabem. A vida adulta é essa, é sempre apagando fogo. A gente sempre tá resolvendo uma coisinha ou outra. Agora eu vou escrever no meu diário, né, tem um diário pra vocês não surtarem, recomendo. Esse daqui é o meu, acho que eu já mostrei pra vocês. Esses adesivinhos aqui foi uma colega, né, que, enfim, ela vende, eu comprei. E esse caderno eu quem fiz, né, porque, enfim, também se vocês me acompanham, vocês sabem que eu sei fazer caderninhos. Então, eu fiz esse daqui pra diário. Mas é isso, eu vou escrever no diário e daqui a pouco eu vou fazer a lista de mecânica quântica. Preciso terminar as coisas até semana que vem. Final do ano, aí sim eu começo a estudar pro EUF. Eu vou pegar as férias pra estudar só pro EUF, né? E o começo do semestre que vem pra poder fazer ele. A prova do começo do semestre, a prova do começo de 2026. E também vou fazer a do meio do ano de 2026, porque é sempre bom ter mais de uma opção, né? E aí, 2027, se tudo der certo, estarei na pós-graduação.